Foi no início da década de 1920 que o Rio Rainha foi canalizado como parte das obras de drenagem por causa da expansão da malha urbana. A partir daí, o destino final do rio, que nasce no maciço da Tijuca, passou a ser o canal da Avenida Visconde de Albuquerque e a Praia do Leblon, e não mais a Lagoa Rodrigo de Freitas. O Rio Rainha atravessa o campus e ajuda a compor essa bela paisagem. Mas ele sofre com despejo de lixo acumulado nas encostas e arrastado pela chuva e também de esgoto por causa da falta de saneamento apropriado na região. Canalizado na mesma época, o Rio dos Macacos enfrenta o mesmo problema. Ele passa pelo bairro do Horto, cruza o Parque do Jardim Botânico até chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas. É o principal rio contribuidor dessa região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então a qualidade dele, das águas, a questão de chegada de lixo, de sedimentos e como ele vem sendo tratado é super importante se a gente for pensar a questão da qualidade da própria lagoa e do resto da bacia. A cidade do Rio de Janeiro tem 267 rios que muitas vezes só são lembrados em época de chuva intensa. Ao longo dos anos, eles foram afetados pela urbanização do município, pelo acelerado processo de ocupação do solo, pelo crescimento da população e pela falta de saneamento adequado. A professora Renata coordena um grupo que pesquisa sobre rios urbanos, em especial o dos Macacos e o João Mendes em Niterói, também na região metropolitana do Rio. Com a urbanização, a gente tenta domar esses rios urbanos, que no passado tinham curvas, tinham meandros, eles ocupavam uma área maior dos terrenos, das planícies fluviais. Então, a gente, com a urbanização, vai passando por cima desses rios e passando de verdade por cima, cobrindo, transformando eles em galerias, construindo por cima, retificando, aprofundando, colocando mais profundidade e velocidade nas águas para eles vazarem, e a gente poder ocupar no entorno. E o que acontece é que quando a gente vai tendo mudanças na nossa bacia hidrográfica, nossa paisagem urbana vai dando lugar, cada vez mais às construções e a gente vai tirando áreas verdes e áreas permeáveis, a chuva não tem para onde escoar, não tem solo para escoar e vai diretamente para esses rios que já não dão conta da quantidade de água que vem dessas regiões, que agora estão urbanizadas. A situação dos rios urbanos não é importante apenas para as cidades onde se localizam. Eles compõem bacias hidrográficas cujos principais cursos d'água se ligam à Baía de Guanabara. 45 rios desembocam na baía, área bastante degradada pela poluição. A Baía de Guanabara é uma baía urbana, Ela é cercada pelo segundo maior região metropolitana do país, A maior região metropolitana na zona costeira do país. E petróleo, ele está muito ligado ao desenvolvimento, no modelo que a gente tem hoje, que é o desenvolvimento com energia a partir de combustível fóssil. O professor Renato estuda como a presença de hidrocarbonetos antrópicos em ambientes aquáticos, como a baía, pode ameaçar a qualidade de vida das pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os hidrocarbonetos são moléculas formadas por hidrogênio e carbono abundantes no petróleo. Por serem resultado da transformação de matéria orgânica, os hidrocarbonetos são tóxicos e, quando lançados em grande quantidade no meio ambiente, são altamente contaminantes. Então, numa região como a Baía de Guanabara, você tem uma metrópole com milhares de carros que queimam combustível, você tem embarcações que transportam N materiais diferentes. A Baía de Guanabara é uma base hoje de exploração de apoio para o pré-sal, na bacia de Campos, de Santos. Então cresceu muito o movimento de embarcações, você tem portos comerciais, você tem estaleiros, então você tem todo um setor econômico que depende da utilização do petróleo. Então você tem uma contaminação pelo uso, pelo consumo de petróleo, E o somatório dessas ações acabam despejando uma quantidade enorme de hidrocarbonetos para a Baía de Guanabara. A poluição dos rios urbanos também afeta as águas de praias cariocas, como a do Leblon, na zona sul da cidade. O lançamento de efluentes, ou seja, de esgoto nas águas dos rios, torna a água da praia imprópria para o banho. A pesquisa coordenada pelo professor Luiz Alberto Teixeira, do Departamento de Engenharia Química e de Materiais, procura descobrir que elementos mais contribuem para a poluição da praia do Leblon. Os dejetos lançados nos rios Cabeça, Rainha e dos Macacos chegam não só à Lagoa Rodrigo de Freitas, mas também às águas do mar, principalmente pelo canal da Rua Visconde de Albuquerque. Sabemos que a praia do Leblon confluem as águas do rio do canal da Visconde de Albuquerque, que traz principalmente a água do rio Rainha, mas conflui também drenagem de águas da Lagoa Rodrigo de Freitas pelo canal do Jardim de Alá. Não bastasse isso,
por mais que tenha sido bem projetado e construído, o lançamento de esgoto sanitário pelo emissário submarino de Ipanema, ele existe, né? E nós também queremos mensurar qual é a sua contribuição, se esse emissário nos dias atuais tem uma contribuição significativa ou não. Essa contribuição do extravasamento da água da lagoa pelo canal do Jardim de Alá, e o nosso principal suspeito, que é a água do canal da Visconde de Albuquerque, pela própria proximidade que está aqui.